Olá, muito boa tarde. Com o fim de semana à porta, aproveitamos para olhar a proposta da liturgia para o próximo domingo, festa do batismo do Senhor. A realidade do batismo e os textos bíblicos merecem hoje a análise dos nossos convidados. Maria do Mar Gago, investigadora, batizada há poucos anos, e Frei José Nunes, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Festa do Batismo do Senhor, começava por si, Frei José Nunes. Estamos aqui num enquadramento litúrgico neste domingo, que nos fala muito dessa revelação de Jesus que acontece neste episódio nas margens do Jordão. Pois, nós tivemos há pouco tempo o Natal, não é? E de repente passámos aos magos, que a gente chama os reis, não é? Passámos aos magos, em que Jesus se mostra, portanto, ao mundo inteiro, porque eles representam os gentios, as pessoas, não é? E imediatamente vamos para o batismo de Jesus, quando Jesus tinha 30 e tal anos, não é? Porquê? Porque da vida oculta de Jesus nós não sabemos quase nada, os evangelhos não dizem. São Lucas ainda diz lá a uma certa altura que aos 12 anos houve lá um episódio qualquer de Jesus e que até se perdeu dos pais, e depois diz que ele ia crescendo em sabedoria e graça. Mas nós não sabemos nada de Jesus desde que nasceu até aos 30 ou 30 e poucos anos, nós não sabemos nada. Então, por isso é que logo a seguir ao Natal nos aparece o batismo de Jesus. Porquê? Porque é com o batismo que Jesus começa a sua vida pública. Deixa o anonimato, deixa, digamos, esse secretismo, digamos assim, essa discreção de estar em Jerusalém, em Nazaré, provavelmente como carpinteiro, não é? Que aprendeu do pai a profissão, mas em silêncio, não sabe nada, e começa uma vida pública a partir do batismo de João. E, portanto, por isso é que nós temos a festa do batismo logo a seguir ao Natal. Claro. Maria do Mar Gago está aqui hoje também enquadrada nesta temática litúrgica que é o batismo. Foi já em idade adulta que deu este passo na sua vida de receber o batismo, querer ser batizada. Como é que aconteceu? Como é que fez esta escolha, teve esta vontade, esta opção de vida, não é? De ganhar sentido, ao fim e ao cabo, há 5 anos atrás, o ser batizado? Bom, eu agradeço imenso o convite, estou muito contente de estar aqui. Lembrei-me logo de uma frase do Padre Tolentino, quando, no dia do meu batismo, quando disse a mim e disse aos meus colegas de batismo, qualquer coisa do tipo: agora sigam a vossa vida e sejam cristãos originais. E eu acho que estou a ser muito original para estar aqui, porque a minha tendência natural seria reservar esta história privada e pessoal para mim e para os meus amigos, mas de certa maneira houve aqui qualquer coisa que me disse que era quase assim, um dever, quase uma necessidade de falar alto sobre isto. E quando estava a decidir, estava assim a ouvir uma voz a dizer vai. E nós agradecemos. Exatamente. Bom, mas e quem nos vê, certamente também. Eu decidi, foi em 2013, portanto, no ano do Papa Francisco, filo na Capela do Rato, com o Padre Tolentino, e claro que estes 3 fatores tiveram imensa importância e foram, de certeza, bastante determinantes na forma depois como eu fui avante com a decisão e também como depois também me senti confortável com ela. Mas como acontece muito nestas situações como a minha, e pelo que tenho falado com outras pessoas que têm se batizado em adultas, isso são coisas que vêm de muito de trás, e são coisas que vêm mesmo de muito longe, e muitas vezes da infância. E no meu caso, sim, eu acho que os primeiros diálogos que eu comecei a ter com Deus e com o cristianismo, eu acho que eu costumo enquadrá-los nos livros da Sofia de Mel Brainer. Ou não fosse Maria do Mar. E porque havia sempre uma passagem, havia sempre uma frase, um objeto, um personagem que me surgiam para mim assim como uma espécie de um ponto de interrogação. E há um livro, não é A Menina do Mar, mas é A Noite de Natal, com as ilustrações da Maria Keil, que eu me lembro muito bem de eu pensar naquilo e dizer o que é que eu tenho a ver com este presépio, o que é que o presépio tem a ver com a minha história.
E, portanto, eu acho que esse diálogo eu já tinha pequena. Mas esta aproximação vem desde a infância, foi já em fase adulta que também percebeu um caminho à Igreja que se abria diante de si? Como é que foi este aproximar-se também à Igreja? Eu acho que aí a minha avó teve muita importância. A minha avó era uma pessoa bastante católica, muito aberta, e com quem eu falava em adolescente, comecei a falar com ela sobre Deus. A minha avó lia partes da Bíblia, que eu às vezes achava muito interessantes, outras altamente entediantes, e ensinava-me orações, pronto. Depois também ajudou a conciliar este meu mundo interior com o mundo exterior, que era um mundo, nos anos 80, muito polarizado entre famílias católicas e não católicas, onde as crianças eram extremamente cruéis. As crianças de famílias católicas ostentavam, e as outras, mas eu lembro-me do lado de fora, portanto, de levar com os meninos católicos muito com os seus símbolos e com as suas linguagens codificadas e com os seus rituais. E a minha avó ajudou-me um pouco dizia-me aquelas coisas. A menina é muito mais cristã do que muitas meninas católicas que eu conheço. Aquelas coisas que nos fazem logo sentir especiais e salvas dessa situação. E verdadeiras. Mas depois eu acho que a minha avó era mesmo assim uma relação com o tempo muito especial. Era uma pessoa que muitas vezes gozava um pouco com ela, para ela ser muito lenta a fazer as coisas. Mas ela conseguia ter uma relação com o tempo que eu acho que tinha a ver com a oração, que a distanciava um bocado do mundo exigente e do mundo acelerado, e isso sempre me fascinou muito, muito nela. E quando eu um dia lhe disse, olha, vó, um dia gostava de me batizar, eu acho que ela levou a sério aquelas pequenas duas palavras que eram um dia, e não me pressionou. E eu acho que isso foi a prova de maior confiança que eu tive dela, e acho que foi com ela que eu fiz este percurso. Depois, claro, que já estava a caminhar e ela já não estava cá, mas pronto, mas ela lá de cima. Maria, vamos escutar o Evangelho que para este dia da festa do batismo do Senhor. Já continuaremos a conversar também deste seu percurso de vida. Escutamos então o Evangelho lido por Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Batista ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens ter comigo. Jesus respondeu-lhe: Deixa por agora, convém que assim cumpramos toda a justiça. João deixou então que ele se aproximasse, e logo que Jesus foi batizado, saiu da água. Então abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Frei José Nunes, esta passagem de Mateus apresenta-nos aqui quase uma confirmação, não é? Um aval de que Jesus é diferente, tem um mandato, tem uma missão, ela é revelada diante de todos neste episódio e a partir daí apresentam esta vida pública. Sem dúvida. Eu estou aqui num dilema, porque realmente nós ouvirmos falar do batismo em primeira pessoa e com esta frescura e profundidade, como estava a fazer a Maria do Mar, é muito mais, não é só interessante, é muito mais importante do que ir à análise dos textos. Portanto, o meu dilema é que este texto tem tanta coisa que se lhe possa dizer que melhor é não falar muito disso, porque há coisas mais importantes para ouvir. Mas vá. É uma ou duas coisas. Para já, o batismo de Jesus é dos poucos acontecimentos que aparecem nos 4 evangelhos. É raríssimo, são muito poucos. Os acontecimentos que aparecem nos 4 evangelhos são muito poucos. O batismo é um deles. Portanto, é sinal de que há ali qualquer coisa que não se deve ultrapassar, ali mesmo qualquer coisa importante. Bom, depois, claro, quer dizer, o Henrique estava a dizer, ali revela-se Jesus.
e revela-se a sua missão. É curioso, porque é o princípio da vida pública de Jesus e ali está, em semente, o que vai ser a vida de Jesus. Porque quando Jesus é batizado, neste episódio que nós acabamos de escutar, diz que se ouviu uma voz no céu: este é o meu filho muito amado, o meu eleito, o enlevo da minha alma. Ora, essa frase é copiada pelos evangelistas do profeta Isaías, do capítulo 42. E no capítulo 42, quando Isaías põe esta frase, e diz exatamente a mesma, o eleito, é para dizer que ele é o servo sofredor. Isto é, o capítulo 42 de Isaías é um dos cânticos do servo de Javé. Então, quando Jesus é batizado e aparece esta frase, é uma revelação muito grande, como estava a dizer o Henrique. É dizer, olha, este amigo, meus caros amigos, este que está a ser batizado, vai ser o servo sofredor. Vai ser o enviado de Deus, vai fazer uma missão extraordinária, vai ser servo, isto é, vai andar a servir as pessoas e vai ser perseguido, vai sofrer. Portanto, aqui está condensado tudo o que vai ser agora a vida pública de Jesus, não é? E, portanto, realmente trata-se de uma revelação extraordinária. E é este, não é mais ninguém, é este. Este é que é o verdadeiro Filho de Deus, digamos assim. Claro. Já eu calava, porque é que isto tem tanta coisa, e depois a pomba, e a não pomba, e o facto de Jesus ir ao batismo, sei lá, um batismo que era para perdão dos pecados. O batismo de João Batista era para perdoar os pecados. Então Jesus tinha pecados, como é que se explica isso? Quer dizer, né? Bom, eu calmo para já. Porque... Mas eu pego nesta questão da revelação, no caso da Maria do Mar, a sua avó funcionou um bocadinho como elemento de revelação também do cristianismo na sua vida, deste sentido. Depois, ao ser um dia batizada numa comunidade cristã, o que é que isto mudou na sua vida? Trazia de infância algumas experiências menos positivas, mas isto alterou o seu ser, a sua travessia nesta vida? Sim. Como eu estava a dizer, eu acho que este diálogo com Deus existe independentemente do batismo e de nós nos integrarmos numa igreja e numa religião, mas houve aqui realmente coisas que se passaram. E a primeira é que eu já não me sinto tão sozinha, e isso tem a ver com a oração e com a prática dela. E eu isto acho que é uma coisa que se calhar não tinha tanta consciência do quão importante é a prática das coisas, não é? E nós sabemos perfeitamente isso com o intelecto. Nós vamos para a escola e mandamos os nossos filhos para a escola e vamos para as universidades. Podíamos fazer tudo em casa, mas temos esse movimento não só de ir ter com os outros, mas de ir ter com uma estrutura que está organizada para isso e aprendermos assim. A mesma coisa com o corpo, podíamos fazer tudo em casa, mas se calhar preferimos ir a uma aula de yoga e preferimos fazer aulas de natação e se calhar preferimos correr sozinhos, mas vamos nos inscrever numa maratona porque há aquele objetivo e vamos participar nisso com outras pessoas. E no mundo dos agnósticos e dos ateus, o espírito está muito em queda livre e cada um é uma coisa muito individual. Estamos todos muito sozinhos nesse diálogo com Deus e realmente o que eu percebi é que uma oração como prática, seja por disciplina, seja com outros e depois seja também com uma estrutura, neste caso milenar e neste caso completamente ligada à minha cultura, não é? Que é a cristã, em que há imagens, em que há histórias, em que há dramas que nos fazem também reinventar esse diálogo com Deus é super importante. A comunidade daqueles que partilham o mesmo caminho é crucial para si. Sim. E depois há mais dois outros pontos. Um que tem a ver com o tal espaço que eu encontrei para falar sobre a vulnerabilidade e as fragilidades da condição humana em que de repente eu tenho ali um sítio ao domingo em que se fala assim com normalidade e para mim essa era uma coisa que eu tinha que esconder, não é? Porque nós temos que ser fortes e agressivos e, não é? Portanto, de repente haver ali um sítio onde isso se fala com naturalidade para mim foi incrível e claro que isso tem a ver com a figura de Jesus. E depois outra coisa que também tem a ver com um certo
esta coisa de, por exemplo, uma pessoa viajar e de repente, isso tem mais a ver com o sentido de igreja, uma pessoa viajar e de repente há ali uma igreja, ou 2, ou 3, ou 50, e há uma missa, e nós pertencemos a qualquer coisa que está dispersa no mundo, mas também que está a acontecer há não sei quantos mil anos. Sentimos sempre em casa, também, quando lá entramos. E há esse sentido, sim. Maria, há um texto do século II do cristianismo, que é a Carta a Diogo Neto, que a uma certa altura diz assim: para o cristão, toda a terra é uma pátria. Nós estamos sempre a jogar em casa. Toda a terra é uma pátria. Vamos de viagem e lá está um sítio onde podemos não só rezar, como num templo qualquer ou na rua, mas já há lá comunidades onde a gente se sente em casa. Estamos sempre em nossa casa. Vamos espreitar também a primeira leitura, Frei José Nunes. Está bem. Assim, rapidamente, que nos fala de um servo misterioso, não é? Lá está, que vem a ser Jesus. Quer dizer, depois, passado uns séculos, esta leitura é interpretada pelos cristãos como sendo um anúncio de Jesus. Então, o enviado de Deus tem uma determinada missão, não é? Ir falar às praças, anunciar boa nova às pessoas, anunciar um Deus de bondade e de alegria, não um Deus castigador, proclamar a justiça. Esta vai ser a missão de Jesus. Esta é a missão de todos os enviados de Deus. Esta é a missão de todos os cristãos. Dos batizados. Dos batizados, ora aí está. Ora aí está. Jesus foi batizado, e em adulto até, como a Maria do Mar. Para quê? Não foi para lhe perdoarem pecados, porque Jesus até nem tinha. Ele foi solidário com as pessoas pecadoras que iam converter-se ao batismo de João. Ele é batizado para receber o Espírito Santo. Jesus vai ao batismo para receber toda a força de Deus. E é por isso que São Lucas diz que depois dele ser batizado, ficou, e repete isso várias vezes, no capítulo 4, né? Ficou, entre aspas, cheio do Espírito Santo. Full. Portanto, essa é, digamos, a realidade de todo o batizado. Nós somos batizados para receber o Espírito Santo e sermos missionários, como Jesus foi, para andar a proclamar a justiça, a trabalhar pela justiça, a ter a tal prática, e para isso precisamos de oração. Jesus também passava a vida a rezar. É muito curioso. Jesus não fazia nada sem se pôr a rezar. E nós é isso, quer dizer, ser batizado, ser cristão, é pôr-se também numa missão de... Falava da vulnerabilidade. Tratar dessas questões de maneira natural, não é? Quer dizer, perceber que todos somos vulneráveis, perceber que há pessoas que ainda são mais vulneráveis do que os outros, porque somos todos iguais, mas há uns mais iguais que outros, quer dizer... E pormos ao serviço e darmos a vida, até sofrermos por causa disso, o servo sofredor, pormos ao serviço realmente de quem mais necessita, não é? Ser batizado também é para isso. É para uma missão. É para ser santo, mas é também para uma missão, não é? Maria, o batismo é algo que... Se percebeu isto também, que não é algo que nos conforta pessoalmente, algo que vem calar algumas inquietações pessoais que eventualmente poderíamos ter, mas também é algo que nos empurra forçosamente, lá está, para o meio do mundo, para a comunidade, e afirmando a fé na praça pública, não é? Sendo isso fácil ou difícil, dependendo das circunstâncias, sente-se, tem vivido isto também, não é? Como marca de batismo. Estou a viver agora. Pois? Sim, talvez aí ainda tenha algum percurso para fazer. Todos têm, certamente. Sim, ainda estou se calhar um pouco à procura. Mas vamos ver o que é que me reserva. Vai vir aí um vento que a vai empurrar para isso, pois, e uma sabedoria. Essa história do vento, isso até faz lembrar, lá está, a história da pomba e do Espírito Santo. Quer dizer, aqui o Espírito Santo aparece como uma pomba. É uma figura de estilo, é uma metáfora, uma comparação. Mas noutras partes do Novo Testamento não é, o Espírito Santo não é pomba, é vento. Jesus, por exemplo, comparou-o ao vento. No Pentecostes também diz que houve uma grande ventania. Depois no Pentecostes ainda há uma outra imagem, que é as línguas de fogo. Portanto, o Espírito Santo é vento, é fogo, é pomba, O Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é Deus. É Deus. É a força de Deus que está em nós, realmente, para nos fazer felizes e nos pôr realmente ao serviço dos outros.
O tempo está mesmo a terminar, temos 2 minutos, mas a segunda leitura é dos Atos dos Apóstolos e na realidade, este Cristo, este Jesus, lá está, é o grande inspirador, é a matriz que depois serve para replicarmos nós, nas limitações que temos, um pouco daquilo que ele fez enquanto esteve no meio dos homens. Sem dúvida. E aí deixe-me dizer uma coisa, eu já passo a palavra à Maria do Mar. Está aqui uma frase que é das frases mais importantes do Novo Testamento. É uma definição que Pedro dá de Jesus. Pedro está a falar, está a fazer um discurso a pessoas que não conheciam bem Jesus e está a dizer, quem é que foi Jesus? Olha, foi um homem que com a força do Espírito Santo passou na terra a fazer o bem. Isto é uma coisa brutal. Quer dizer, mas quem é que foi Jesus? Um homem que, com a força de Deus, o Espírito Santo, andou na terra a fazer o bem. Portanto, nós somos... E fala do batismo até. Depois de ser batizado, passou a fazer. Então, nós somos batizados, ou mais em criança, ou mais em adultos, para andar na terra a fazer o bem. E, Maria do Mar, esta é a missão que tem. É a missão que temos porque... todos fazemos parte da mesma família, não é? A partir do batismo. Como é que vai concretizando este batismo que recebeu há 5 anos atrás no dia-a-dia? Boa pergunta. Como é que se vai lembrando dele naquilo que faz? Quando eu me confessei pela primeira vez, confessei-me com o padre Tolentino, e ele disse, eu acho que a Maria precisa aqui de alguma literatura. E deu-me imensas coisas para ler que eu nunca li. Porque, já está a confessar outra vez. Porque, de certa maneira, acabo sempre por ler as mesmas coisas que são... Eu gosto muito do Thomas Alick, um teólogo checo, e gosto muito do Tolentino e de outros, mas acho que este caminho ainda está a ser porque estou muito nos primeiros passos pela leitura. E ele deixou-lhe muitas pistas então também com estas sugestões literárias. Muito bem. Obrigado por terem estado hoje aqui no nosso programa e particularmente também aqui à Maria do Mar pelo testemunho muito forte e muito claro, não é, do que é ser batizado. A terminar fica a chamada de atenção para a edição rádio do programa Eclésia que passa mais logo na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana.